Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Oh, glória a Deus. Quantos estão felizes por estar na presença de Deus? Meus irmãos, que Deus abençoe a todos que estão aqui, você que está em casa, através do rádio, através da internet, ligado nesse culto. Que Deus te abençoe. Fica de pé, por favor. Quem trouxe a Bíblia, nós vamos ganhar tempo. Pega a Bíblia, por favor. Nós estamos há um tempinho falando, desde o mês passado nós estamos trabalhando sobre um tema, e esse tema é o tema da oração. Queria que você pegasse a Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Glória a Deus. O assunto parece ser cansativo, mas é um assunto que nós precisamos ouvir para sermos despertados em tempo oportuno. Lucas, capítulo 18, glória a Deus, não pode faltar. Nós somos uma igreja pentecostal. Lucas, capítulo 18. Encontre, por favor, o verso de número 9. Quero falar com vocês, subordinado ao tema, quando Deus não responde às orações. Lucas 18, verso de número 9 a seguir, que diz assim a palavra de Deus: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira ou desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, de maneira que nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele por quem qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Diz amém? Diga comigo: Senhor, fala comigo através da sua palavra. Se assenta, por favor. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós acabamos de meditar ou ler a palavra de Deus. Preciso de alguns minutos da sua atenção para a palavra de Deus. Eu disse que eu quero falar, subordinado ao tema, quando Deus não responde às orações. Em primeiro, a gente entendemos que a oração que Deus não responde, primeiramente, são orações que nunca foram feitas. Segundo,
A oração que Deus não responde é aquela oração de autoconfiança que nós temos em nós mesmos. O texto que nós lemos do Evangelho de Jesus, segundo Lucas capítulo 18, conta-nos a parábola do fariseu e do publicano. Os dois, eles foram ao mesmo templo, no mesmo lugar, para orar, em uma mesma hora, no mesmo propósito de orar. Eles foram orar e o resultado, porém, foi diferente dos dois, porque os dois foram orar, mas só um recebeu, a sua oração foi respondida e atendida diante de Deus. Deus ouviu a oração do publicano e não ouviu a oração do fariseu. Por que que Deus ouve a oração do publicano e responde à oração do publicano? Deus ouve a oração do fariseu, porém não dá efeito e não tem resposta. Primeiro, porque a oração que é feita pelo ego humano, pela alta confiança do fariseu, de orar achando que ele era melhor do que os outros. E toda pessoa que ora, ela não pode achar que ela é melhor do que quem não ora. Toda pessoa que tem uma vida de oração, ela não pode achar superior àqueles que não oram. O fariseu, ele sobe para o templo, começa a sua oração, e ele começa, mostrar o que ele era na presença de Deus, dizendo: eu não sou pecador como os demais homens, eu dou dízimo, eu sou fiel, eu faço aquilo, faço outras coisas. Mas Jesus está observando ele orar. Jesus observa a oração do fariseu, porque ele começa a exaltar o seu próprio ego diante da presença de Deus, e começa a olhar para as demais pessoas. Primeiro, porque o fariseu, ele não ora em lugar que não tem ninguém. O fariseu quer plateia para orar, ele ora em alta voz diante da multidão para aplaudir, porque ele procura as melhores palavras para colocar, e ele procura as melhores gramáticas. Ele pode, a verdade é que às vezes nós podemos errar a nossa gramática, nós não podemos errar o endereço dela. Ele tem uma gramática boa, uma oratória boa, só que porém a sua vida não é boa, porque ele despreza na sua oração aqueles que são inferiores segundo a sua oração. Primeiro, Jesus vai olhar e vai contemplar a oração de ambos, e em primeiro lugar, por que a oração, ou por que a sua oração foi apenas um discurso retórico na sua própria exaltação das suas próprias virtudes, quando Deus não responde às orações? Primeiro, quando a oração, o discurso da pessoa é retórico para exaltar a sua própria virtude. Isso está no verso de número 11, verso 12. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Olha a forma da oração. Ele começa certo, ele começa: ó Deus, graças te dou. Aqui ele começou muito bem, agradecendo, dando graça, mas logo após da vírgula, o fariseu continua: porque não sou como os demais. Aqui Deus já começou a tapar os ouvidos para não ouvir a oração do fariseu. Quantas pessoas nos nossos dias que têm se tornado fariseus, porque se acham melhor, porque prega melhor, porque canta melhor, e desqualifica aqueles que não têm o mesmo grau de comunhão e de intimidade. Deus não ouve oração de fariseu. Deus não ouve oração de fariseu.
Fariseu começa bem, mas termina mal. Fariseu tem pompa de santidade, mas é ímpio, o seu coração é sujo. E toda pessoa que despreza o seu próximo, ele jamais conheceu a Deus. Ele carrega a estola sacerdotal, ele anda como crente, ele anda como servo, ele começa até a orar como servo, só que porém na sua prática de vida, é na oração que a gente conhece quem é de Deus e quem não é de Deus, porque ele começa a orar dizendo: ó Deus, graças te dou, mas ele erra logo depois, quando ele começa a entregar-se na oração. Eu não sou como os demais, eu não sou como os demais, eu não sou como os demais. Tem muita gente achando ser a última bolacha do pacote, tem muita gente achando que é a cocada. Meu amigo, deixa eu te dizer, Deus não está procurando a bolacha do pacote, Deus está procurando homens que se entregam de verdade na oração. Deus está procurando homens que têm o coração aquebrantado, sensível na sua presença. Oh glória, oh glória. Eu sinto que ele está na casa. Não sou como os demais homens, não sou como demais homens roubadores. Ele está dizendo: olha, eu estou aqui, eu não roubo não. Fulano rouba, ciclano rouba, eu não sou roubador, eu sou justo, eu sou fiel, eu não sou como os injustos, eu não sou adúltero, eu não, eu não sou como esse publicano. Eu vim com ele, ele veio comigo, eu não sou igual ele não. Olha para você ver a veste dele, não está com veste de crente, não anda como crente, não parece crente. Eu não sou igual a ele, eu não adoro igual a ele. Olha para você ver o estado dele, nem se dobra, nem agradece, mas ele começa: ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia. Ambos começam certo, mas só um continua certo. Ambos começam dizendo: ó Deus, ambos começam dizendo: ó Deus, mas só o publicano pede misericórdia. Só o publicano entende que ele só ora por causa da misericórdia. Ninguém ora porque gosta de orar, ele orou porque ele precisava da misericórdia. E ele não bate no peito dizendo: eu não sou igual o fariseu. Ele fala: eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou sujo, eu sou injusto, eu não tenho prazer de olhar para o céu. Oh glória, oh aleluia. Alamaracanda lamachanda lamaia. Ai meu Deus do céu, a glória vai tomar a casa. Aonde houver um fariseu hoje será abatido, mas aonde tiver um publicano com o coração aberto, a graça vai tomar a casa. Eu estou pregando para publicano, eu não estou pregando para fariseu, eu estou pregando para publicanos que se humilha, que desce na oração. Deixa eu ver se tem publicano na casa. Olha o texto: não sou como os demais homens, e nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Hipócrita, eu jejuo 2 vezes por semana, eu jejuo 2 vezes por semana, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de quanto tudo possuo. Miserável. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Não queira pregar. Ele está querendo pregar para Deus, ele nem ora, ele quer pregar.
Ele nem ora e está dizendo: olha, eu sou fiel, eu dou dízimo, eu dou oferta. Quando você jejuma, você não jejuma para mim, vocês estão jejuando pelos seus próprios deleites. Você está orando pelo seu próprio deleite, dizendo ser melhor, dizendo ser melhor do que a igreja, dizendo ser melhor do que os ímpios. É melhor um ímpio orando do que um crente fariseu, cheio de ego, orando. Deus prefere ouvir um ímpio orando do que um fariseu orando. Orar não é proferir palavras, ou não é proferir fórmulas bonitas. E o fariseu formulou a sua oração: como eu vou orar? Ele colocou as palavras tudo no seu devido lugar. E quem ora tropeça. Quem ora às vezes gagueja na oração, porque você quer falar uma palavra, sai outra. Só que o fariseu desenhou a sua oração. A oração não estava no coração, não saiu da alma. Ele profere palavras bonitas, bem formuladas, ainda que regadas de lágrimas. Orar não é exaltar ou proclamar as suas próprias virtudes. Quem ora, irmão, nunca vai orar assim: eu sou santo. Todo orador, em toda a sua oração, eu falo de mim, eu começo orando: perdoa meus pecados, no meio estou pedindo perdão de novo. Quem ora começa pedindo perdão e termina pedindo perdão, porque sabe que quanto mais ele ora, mais perto de Deus ele vai chegando. E quanto mais perto de Deus a gente vai chegando, mais impuro a gente se sente. Os homens que mais choraram pelos seus pecados foram os grandes homens de oração, que quanto mais perto de Deus eles estavam, mais eles choravam pelos seus pecados. Nós somos uma igreja que temos falhado na oração. Nós somos uma igreja que temos exaltado o nosso próprio ego, temos proclamado as nossas virtudes. O fariseu não orou, ele fez um discurso eloquente para autopromover. Ele não orou, ele tocou trombeta. E oração não é trocar trombeta. Jesus, oh meu Deus do céu, a palavra de Deus disse para Joel que Joel deveria tocar a trombeta. O Senhor disse para Obadias: toca a trombeta. O Senhor disse para Sofonias: através da pregação toque a trombeta. Mas oração não é tocar trombeta. Ele prepara o discurso eloquente para promover ou para se autopromover. Larga da mão de ser besta, se humilha na presença de Deus. O apóstolo Pedro é enfático na sua carta, no capítulo 5, se não me falha a memória, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor, que no tempo certo ele vos exaltará. O segredo da oração respondida é humilhar na presença de Deus. A igreja precisa se humilhar se ela quiser que a sua oração seja atendida. Oração atendida é oração de humilhação. É quando você olha para Deus, se entrega para Deus, dizendo: Deus, eu não tenho força, mas tu tem. Eu não tenho capacidade, mas tu tem. Eu não tenho, ai Jesus, eu não tenho palavras, mas a sua palavra diz: pedir, dá-se-vos-á, batei e acharei, buscai e encontrareis.
glória. Ele não orou. O fariseu não orou. Ele aplaudiu a si mesmo. E nenhum orador se aplaude a si mesmo. Olha para os homens da história. Martim Lutero, quando ele estava na biblioteca, ele escreveu dizendo que se ele passasse um dia sem tirar uma hora de oração, Satanás já teria vencido todo o seu dia. Grandes homens que marcaram a história foram homens que passaram madrugadas a fio na oração. A igreja precisa entender que somente pela oração ela se curva na presença de Deus. É na oração que você fala com Deus, é na palavra que Deus fala com você. Se você quer ouvir a Deus, mas você não ora, e não adianta exaltar a si mesmo, promover a si mesmo em oração. Ele não orou, ele fez, aleluia, cócega no seu próprio ego. Larga a mão do seu ego, se humilha em oração. O céu quer te ouvir, o céu quer te ouvir, o céu quer ouvir a tua voz. Erga a voz em oração. Ore. E muitos vão me dizer: pastor, mas eu não tenho vontade de orar. Ore sem vontade. Ninguém ora porque quer. Pergunta para os oradores, um dia que você tiver oportunidade, pergunta para ele: e aí, foi fácil você orar? Eles vão dizer: foi não. Por que você orava? Você tinha vontade de orar? Eles vão dizer: não tinha não, mas eu orava mesmo sem vontade. Porque orando sem vontade, a hora que você fala: não estou com vontade de orar, e você ora, vai chegar um dia que vai te dar vontade de orar. Os crentes desta era são crentes que não oram, porque não tem vontade. E se não tem vontade, não ora. Me pergunta se eu tenho vontade de orar. A minha vontade não é orar, mas eu não oro porque eu estou com vontade. Eu oro sem vontade mesmo. Queremos a manifestação de Deus? Vamos despir de toda a vaidade da nossa vida. Larga a mão desta vaidade. Na hora da sua oração, abre, rasga. Ah, meu Deus, a Bíblia diz que Jesus, oh glória, ele desvaziou de tudo que ele tinha, de toda a glória. Ele não precisava orar, mas ele olhou e disse: eu preciso orar, eu preciso mostrar a minha igreja. Aí um dia ele desce do monte depois da transfiguração. Ele chega na sinagoga, lá tem um homem, os discípulos estão lá, e o homem diz: expulsa o demônio, cura o meu filho, liberta o meu filho. Só que os discípulos não oravam. Oh, deixa eu dar uma chave para alguém. Tem muita gente querendo autoridade, tem muita gente querendo unção. Unção não se tem em outro lugar a não ser na oração. Quem não ora não tem unção. A verdade, um dia perguntou para o pregador: pregador, como eu sei quem tem unção? Ele disse: muito fácil. Unção é que unção outro não são. Unção é que unção outro não são. Parece que tem unção, mas não é unção. Parece que é usado, mas não é usado. Parece que é de Deus, mas não é de Deus. Eita, olha pra cá, expulsa do meu filho, tira do meu filho. Só que eles olhavam e diziam: sai Satanás, sai Satanás. E o Satanás jogava pra lá, até que Jesus tá lá e o homem vai: Senhor, e eu levei o meu filho para os teus discípulos, eles não puderam libertar. Jesus disse: oh, geração incrédula e adúltera, até quando estarei convosco? Deixa eu te dizer uma coisa. Por isso que tem muitos crentes, pastor Ailson, Deus te abençoe, muitos crentes que o demônio está rindo da cara dele. Tem muitos crentes, se alguma pessoa chama: vai lá em casa orar, não vai.
Tem muitos crentes que não têm coragem de evangelizar. Sabe por quê? Porque se for o diabo, vai fazer ele passar vergonha. Sabe por quê? Porque não ora, e quem não ora não tem autoridade. Melhor, quem não ora não tem autoridade para pregar, não tem autoridade para dirigir, não tem autoridade para fazer. É melhor você se curvar diante de Deus para estar de pé diante dos homens. Tem muitos homens que estão de pé diante da multidão e não estão de joelhos na presença de Deus. Deus está procurando homens que estão de joelho na sua presença, que está de joelho na sua presença. A igreja só pode chamar o mundo ao arrependimento se ela estiver de joelhos na presença de Deus. Olha aqui. Deixa eu beber uma aguinha aqui que eu estou precisando. Ele olhou, ele fez um solo do hino: quão grande és tu, quão grande és tu diante do espelho. Eu não sou como os demais homens, não sou como o publicano, eu não sou pecador, dou dízimo, eu dou oferta, eu dou dízimo de tudo que eu tenho. Eu não sou adúltero, não sou ladrão, não sou roubador, eu não sou igual a eles. Não há nada mais abominável aos olhos de Deus do que um homem orgulhoso. Todo orgulhoso come capim. Tem muita gente nessa geração. Não se assusta não você ver alguém virando um cabritinho por aí. Não se assusta não se Deus começar a pegar alguns líderes e fazer eles comer capim. Porque o orgulho precede a queda. E todo orgulhoso, ou cedo ou mais tarde, ele cai. Todo orgulhoso se acha melhor e mais santo. Quantos da nossa igreja que se acha melhor? Quantos da nossa igreja que olha para as outras igrejas e diz: não, só Deus e amor vai para o céu. Quantos que dizem: ó, todo mundo está em pecado, só eu aqui, se Jesus voltar agora, eu vou para o céu. Hipócrita. Se fosse só você o santo da igreja, eu diria que você é Elias ou Enoque, que já tinha sido arrebatado, meu amigo. Porque os únicos que Deus olhou e disse: os caras é tão santo que não dá para eles ficar na terra mais. Eu vou ter que trazer eles porque ele já é santo igual eu. E o cabra se acha o santão da igreja. Não, o pastor está em pecado, o altar está em pecado, a igreja está em pecado, o tocador está em pecado, a mocidade está em pecado, o grupo está em pecado, só eu que não. Deus me mostrou que eu só vou ser arrebatado. Ô Enoque, arrebata ele logo, Jesus, porque senão ele vai contaminar. O fariseu parece ser tão santo que ele: não sou igual a esse povo. Meu amigo, nós somos o publicano, e sempre tem um fariseu aqui dentro que acha ser melhor do que os outros. E você sabia que o fariseu não gosta de ouvir a verdade? O fariseu não gosta de ouvir uma palavra, não vou dizer uma palavra dura, uma palavra
direcionada ao seu coração, porque ele joga de canto. Não, essa palavra é para fulano que deveria estar. Não, fariseu, a palavra é para você mesmo. Oh, Deus não responde oração de fariseu. Deus não responde oração de fariseu. Oh, meu Deus do céu, Deus resiste aos soberbos, oh glória, mas dá graça aos humildes de coração. Deus resiste aos soberbos. Ei, Lúcifer foi expulso do céu. Sabe por quê? Por causa do orgulho. Orgulho. É orgulhoso. Quer receber glória para si. Não, ele olha para Deus. Não, Deus não pode receber toda essa glória, não. Não, eu vou ter que dividir esse reino. Vou ter que botar um trono. Não dá para tomar o trono dele, mas eu vou botar um trono para cima dele. Chamou o grupinho e disse: aí, gente, vamos armar o nosso trono. E a glória não vai ser só para Deus. Se vocês virem comigo, eu vou dividir essa glória com vocês. Eu vou ungir vocês a diácono, vou ungir vocês a presbíteros, vou abrir uma porta e vocês, todo mundo vai liderar, todo mundo vai receber uma autoridade. Você vai mandar também, vai receber glória para si. Deus falou assim: ah, é? Subirei. Aí ele foi a conta de dizer: eu vou subir, desceu. Porque Miguel se posiciona e diz: quem é como Deus? A única coisa que fica acima de Deus são os serafins. A única coisa que fica acima de Deus é os serafins. E eu provo. E eu vi serafins que voavam acima dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria os pés, com 2 cobria o rosto, e com 2 voava e clamava: santo, 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 santo é o Senhor. Quem é como Deus? Ele desceu por causa do seu orgulho. A soberba é a oração. Não pode habitar no mesmo coração, no mesmo tempo. Não dá para a soberba e a oração estar no mesmo lugar. Soberbo não ora, prega. E aí? Tu é fariseu, soberbo? Porque fariseu, em vez de orar, ele prega para Deus. Segundo, deixa eu adiantar. Porque a sua oração não foi dirigida precisamente a Deus. Verso 11. O fariseu, orando e estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. A sua oração era voltada para si mesma, não para Deus. O fariseu não ora direcionando a oração a Deus, ele ora para si. Ei, larga a mão de ser fariseu. Talvez você não vai gostar de ouvir que eu estou te chamando de fariseu, mas vamos lá. A oração dele era dirigida ao plenário que estava concentrado. Deus era apenas uma moldura
Para que produzir o seu efeito? Deus era como uma moldura que estava lá para colocar foto do bonitinho. Ele fala no nome de Deus no começo. E quando ele termina a oração, depois de ter detonado, desqualificado os mais fracos, Deus era apenas um trampolim para ele na sua oração, para realçar a notoriedade e publicar a sua admiração do povo. Ele estava orando e só para o povo ver, e ele batia no peito dizendo: eu não sou, eu não sou roubador, mas eu sou dizimista, eu sou santo, eu sou fiel, eu observo a palavra, eu observo o mandamento. É tudo eu. Só que o publicano entendeu que nada é eu, tudo é Deus. A oração verdadeira, ela não te exalta, ela exalta Deus. Eu vou repetir: a oração verdadeira e a oração que é respondida, ela não te exalta, ela te humilha para exaltar a Deus. Aleluia. A oração do fariseu estava empapuçada de orgulho, recheada de vaidade, entupida de soberba. O fariseu estava cheio de si mesmo, que ele dirigiu ao céu, mas ele não amava o próximo, porque ele desprezava o próximo. E a oração que não te ensina a amar o próximo, a se achegar ao próximo, a interceder do próximo, não vale. Paulo disse: orai um pelos outros, orai por todos os homens. Falei disso na semana passada, retrasada, melhor dizendo. E João vai muito mais longe do que isso. João diz: todo aquele que diz que ame a Deus e aborrece o irmão, nas minhas palavras, fariseu, na minha palavra, diz que não conhece a Deus. Quem não ama o irmão, não ama o próximo. Quem aborrece o próximo, não ama a Deus. Só que Jesus vai mais profundo que isso ainda. Jesus diz: o mundo saberá que vocês são meus discípulos quando vocês não desprezar uns aos outros, quando vocês amar. Ora, irmão, vamos para a Bíblia. Olha para Jó. Jó está lá no fundo do poço. Os amigos estavam com o dedão apontando ele: você pecou, você pecou, você pecou. Quando eles vão oferecer sacrifício para Deus, Deus fala: não aceito o sacrifício da mão de vocês, leva para Jó, porque da mão de Jó eu vou receber. Jó, ora por eles. Irmão, quer ser abençoado? Em vez de desejar mal para o próximo, ora por ele. Te feriu, te machucou, te fez coisa ruim, ora. Para de murmurar, para de ser fariseu, para de ser fariseia. Você tem fariseu, a mulher do fariseu é fariseia. Te digo de mim mesmo. Diz que filho de peixe, peixinho é.
A oração do fariseu não foi dirigida ao céu, mas às profundezas da sua própria vaidade. Ele não falou com Deus, o Supremo, que estava no trono do universo, mas ele dirigiu ao seu próprio eu, encastelado na torre da sua soberba, na mais truculenta soberba. Ei, desce do degrau da soberba. Orar é descer no nível mais baixo para ser exaltado no nível mais alto. Vou repetir. Orar é descer no nível mais baixo para ser colocado no nível mais alto. E olha, quem ora não é melhor do que quem não ora. Ei, você que ora 1 hora, 2 horas, não é melhor do que o que ora 1 nem meia. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu oro. Terceiro, porque a oração estava fora do princípio ou do propósito de Deus. A oração tem que estar no propósito, no princípio de Deus. A oração que não é baseada no propósito, no princípio da palavra, é oração que não será respondida. Tiago diz: se você pediu e não recebeu, simples, porque você pediu mal, Deus não vai te responder. Deus olhou para Salomão e disse: Salomão, agora está aberto os meus olhos e atento meus ouvidos às orações que fazer nesta casa, neste lugar. Porque a oração feita no propósito de Deus, na direção de Deus, baseada na palavra de Deus, são orações que terão respostas. E muitas orações, ela tem resposta ao longo prazo. Outras orações terão resposta a prazo curto. Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. De um. A oração, porque a sua oração estava fora do princípio de Deus, pela sua posição, a posição que ele ocupava. Verso de número 11: ele orou em pé, em um lugar elevado, à vista de todos. Ou seja, não é a posição física, mas a sua altivez diante de Deus e do seu próximo. Ele colocou num degrau, achando ser melhor até do que Deus, porque todo soberbo acha que ele é Deus. Lembra de Herodes no capítulo 12? A Bíblia diz que ele não deu glória a Deus e foi comido de bicho. Por quê? Porque não deu glória para Deus. E tem muita gente que vai aparecer morto, comido de bicho, porque estão recebendo glória para si. E a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória para ninguém. Nabucodonosor, Daniel falou com ele da árvore que ele viu que crescia, o tronco foi cortar. Ele via a árvore, cresceu e dava sombra para todos, mas ela foi cortada. Daniel interpreta dizendo: essa árvore é tu. Mas tem uma coisa: dá glória para Deus. Um dia ele levantou pela manhã cedo, espreguiçou, foi no terraço do seu palácio e olhou para a grande Babilônia e diz assim: esta é a grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder ou da minha glória. A Bíblia diz que o anjo veio e ele foi comer capim.
7 tempos, 7 anos, sendo molhado pelo orvalho da terra, comendo capim igual um boi. O dia que ele, depois dos 7 tempos, deu glória a Deus, comendo capim, a Bíblia diz que o reino foi devolvido a ele, e ele escreve um edito dizendo: a glória seja dada a ele, porque ele depõe reis e tira reis, ele coloca reis e tira reis, ele coloca reis e destrona reis. Dê glória para ele, rendem glória a ele. Ele colocou a sua posição, ele orou em pé, em lugar elevado à vista de todos. Não é a posição física, mas a sua altivez. A sua altivez estava diante de Deus e do seu próximo. Ele colocou de pé para melhor sobressair a sua pessoa, para destaque do seu mérito. É eu que mando, é eu. Larga de ser besta. Quanto mais alto, maior é a queda. E vou dizer uma coisa aqui: tem muita gente, irmão, que Deus vai puxar a cordinha. O caba não pode receber. Deus, pastor Ailson, Deus não pode dar uma exaltação no ministério que o caba vira soberbo, não quer fazer mais nada na igreja, não quer abrir culto, não quer ungir. O cara, só porque recebeu uma unçãozinha, uma ordenaçãozinha, saiu do nível de cooperador para diácono, ou de diácono para presbítero, o cara se acha besta. Larga da mão. O mesmo Deus que exalta abate, o mesmo Deus que levanta derruba, o mesmo Deus que dá a vida, ele tira a vida. O caba, Deus não pode dar ele uma igreja, que o caba se acha o dono da igreja. Meu amigo, a igreja é de Jesus. Você só é alguém que Jesus botou para governar, para ensinar, para levar a igreja a viver o sobrenatural de Deus. Mas larga da mão da soberba. Você está na posição física, mas não deixa a altivez tomar seu coração. Se humilha. Eu disse ontem e vou repetir hoje de novo. Eu sei que o diabo não quer ouvir a verdade, e o diabo que tapa os seus ouvidos. Nós precisamos acertar a nossa vida com Deus. Acerta a sua vida com Deus, presbítero. Acerta a tua vida com Deus, pastor. Acerta a tua vida, jovens. Acerta a sua vida. Acerta a sua vida. Se humilha na presença de Deus em oração. Ele orou perto do altar. Ele orou aonde? Ele orou perto do altar. Ele orou no lugar do sacerdote. Ele buscava a luz do palco. Eu quero luz aqui, ó. Aleluia. Acendem as luzes, porque eu estou. Acendem as luzes, porque eu acabei de chegar. Então, ó, filma aqui, ó. Filma aqui. Ó Deus, graças eu te dou. Eu não sou como os homens que roubam. E Deus está dizendo: ah, hipócrita. Ele não queria orar, ele queria holofotes, ele queria aplausos das pessoas. É igual os pregadores do Brasil.
pregador só quer aplausos. É raro você ver o pregador que quer pregar para 2, 3 pessoas. Quantas pessoas que dá na sua igreja? Ah, dá 5. Ah, não vou não, eu sou pregador de multidão. Ah, tu é melhor do que Jesus, infeliz. Se Jesus pregou para uma mulher, por que você não pode pregar para 5 pessoas? É o cara que quer só aplausos, quer o palco. Mas Deus vai acabar com essa raça, você vai ver. Deus vai pegar essa raça, vai matar tudinho. Essa raça, irmão, Deus tem que acabar com essa raça dentro da igreja. Deus tem que arrancar essa raça pela raiz. Porque hoje na igreja falta profeta para falar a verdade. E quando tem às vezes a gente ora dizendo: Deus, tira a sujeira do altar. Mas Deus está dizendo: você está comprometido a subir lá para falar da sujeira? A irmã Ireni tem falado esse dia: pregadores, preguem a doutrina. Pregadores, pregam a verdade. O que falta nos altares é verdade. O povo aceita ou não, a verdade é pregada. E não sou eu que mudo as pessoas, eu vou pregar a palavra. Seja o fariseu gostando ou não, mas quem é publicano entende o que Deus está falando. Zaqueu era publicano, disse: eu quero ver quem é ele. Ele olha para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa. Fariseu não desce, Zaqueu desce depressa. Ah, Zaqueu era ladrão, Zaqueu era roubador, Zaqueu era ímpio, Zaqueu era pecador. Mas quando Jesus desce: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou para a tua casa, vou morar na tua casa, vou comer na tua casa, vou salvar a tua casa. Jesus entra na casa, o fariseu lá vai, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Quando Jesus entra, o fariseu diz assim: nossa, ele diz ser santo, ele diz ser servo de Deus, e está sentado na mesa com publicano e pecador. Ah não, esse lugar não é para mim não, vou ter que sair. Aí Zaqueu entendeu que estava falando de Jesus. E Zaqueu levantou e disse: Senhor, se eu tenho desfraudado alguma coisa de alguém, eu vou restituir quadruplicando o quatro vezes. E Jesus se levantou e disse: hoje vem salvação na casa dele, hoje vem salvação na casa dele. Uramandagabahaia. Quem pode levantar a mão lá em cima? Fariseu não vai entender, mas só quem é publicano, que um dia já viveu esta experiência, entende esta palavra. Porque a oração dele não foi respondida. Último, porque a sua oração não se baseava na misericórdia de Deus. Baseia a sua oração na misericórdia de Deus. Meu amigo, você está respirando, não é porque você é santo não, não é porque tu é bonitinha não, não é porque você tem uma roupa boa não. Meu amigo, é misericórdia. Misericórdia é Deus pegar o seu coração, o coração dele, e colocar na sua miséria. Você é miserável, só que ele é tão misericordioso. Ele pegou o seu coração, o dele, e falou: eu vou colocar o meu coração na miséria do Ezequias. Eu vou ter misericórdia dele. Misericórdia. A sua oração não era baseada na misericórdia de Deus, mas na sua confiança própria, ou confiando em si mesmo. Verso 14. A base da sua oração não era na graça de Deus. Ele estava confiando não em Deus, mas em si mesmo. A Bíblia nunca mandou você confiar em você. Eu sei que nas bibliotecas nesse século
tão terrível. Está cheio de livros de autoajuda. Confia no seu potencial. Confie em você mesmo. A chave para você confiar. Só que Jeremias, lá há anos atrás, Jeremias disse: maldito homem que confia no homem. Ele orava, ele ora, mas não para se aquebrantar, mas para exaltar-se. Nós podemos concluir que nenhum orgulhoso que menospreze o seu semelhante pode prevalecer na oração. Todo orgulhoso que se apoia na sua oração, humilhando o seu semelhante, a própria oração lhe derruba. Vou repetir. Todo orgulhoso que se apoia na sua oração, achando ser melhor do que o seu semelhante, a sua própria oração lhe derruba. O fariseu entrou no templo cheio de nada. Repita. O fariseu entrou no templo cheio de nada e saiu vazio. Vou repetir de novo, terceira vez. O fariseu entrou no templo cheio de nada e saiu vazio. Entra cheio de nada, sai vazio. Agora quem entra vazio sai cheio. E eu vou provar. A Bíblia diz que a viúva pediu vaso vazio, entrou vazio e saiu cheio. Isaías entrou no templo vazio, cabisbaixo e saiu cheio, com os lábios purificados e dizendo: envia-me a mim, envia-me a mim, envia-me a mim. O publicano entrou vazio de si mesmo: eu sou ímpio, eu sou débil, eu sou ingrato, eu não valo nada, eu sou pecador, eu não sou digno de olhar para o céu, eu sou digno de morte, eu sou digno de condenação. Só que quando ele levanta da oração dizendo: vou vazio, Jesus disse: vai cheio, vai cheio, vai cheio, vai cheio. Tem gente que entrou cheio, está saindo vazio. Tem gente que entrou vazio, mas está saindo cheio. Deixa eu ver se eu estou pregando para gente vazio, que vai voltar para casa cheio da glória. O texto conclui dizendo que o publicano e não o fariseu desceu para a sua casa justificado. Quem entra no templo vazio de si mesmo sai justificado diante de Deus. Então entenda que quando você entra no templo, na presença de Deus, se despide tudo que você tem, porque só sai justificado quem se despide toda vaidade, de toda glória. Só sai justificado quando você se humilha. O texto diz que todo aquele que se exalta será humilhado. Não se preocupe se você vê alguém saindo da igreja assim, ó. Não se preocupe se você vê algum pregador subir assim, ó. E quando ele descer, ele vai descer assim, ó. Sobe humilhado que você desce exaltado. Não. Ei, tem muitos pregadores nariz em pé nos altares. Sobe com o nariz em pé: eu vou abalar,
eu vou arrebentar, eu vou quebrar tudo. Desceu arrebentado, porque Deus vai arrebentá-lo no altar. Quanto mais você se humilha na presença dele, mais ele te exaltará diante dos homens. Sobe na presença de Deus humilhado, que você descerá exaltado perante o homem. Eu já vi amigos, colegas meus, humilhar os mais fracos em grandes altares que eles tinham oportunidade, às vezes a gente não tinha. E um dia olharam para mim e para o meu irmão e disse: naquele altar ali só quem tem potencial que pode pregar. Era o nariz em pé. Deus abateu tudo. Deus abateu, Deus humilhou, porque um dia subiu lá com toda a pompa dizendo: vou arrebentar, saiu arrebentado. Ele não conseguiu pregar 1 minuto, gaguejava no texto de José. E a mensagem mais fácil de falar é José. Ele gaguejou, entregou o microfone para outro pregar e o outro destrinchou o texto. Porque o caba que sobe exaltado, ele desce humilhado. E aí num cultinho tão simples, ele teve outra oportunidade. Porque nesse altar, na mesma igreja, no altar que ele estava achando que estava multidão, e ele foi humilhado diante da multidão. No dia que tinha pouca gente, Deus exaltou ele não onde tinha pouca gente. E eu estava lá. E o altar que ele disse: só quem tem potencial, e eu que não tinha potencial, Deus me botou lá. Entenda, não se ache superior e melhor do que ninguém, porque todo soberbo, orgulhoso e exaltado, Deus abate. Fica de pé. Não há espaço para a soberba diante de Deus, pois o Senhor declara guerra contra os soberbos. Irmão, nós estamos em guerra. Deus está declarando guerra contra soberbos hoje. Ninguém pode orar verdadeiramente a não ser que tenha o coração quebrantado. Nenhuma oração prospera diante de Deus a não ser o coração que esteja vazio de vaidade e cheio de amor, aonde tem inveja, mágoa, desprezo pelo próximo, ao poder de ter abundância de religiosidade, mas com não comunhão com Deus. Pode ter proposta, enganação, mas não oração que chega aos céus. Encontre a mão de uma pessoa, por favor. Uma só, duas não. Encontre uma pessoa e garra na mão dela. Você vai orar para ela hoje. Pastor Ailson, vem cá. Pastor Ailson vai fazer essa oração com a gente.